Olá, filiadas e conservadoras. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast do PL Mulher Paraná. Hoje temos um tema fundamental e que merece a nossa atenção: o direito à legítima defesa contra as violações à vida e à propriedade privada. Esse é um direito natural assegurado por lei e que todos nós devemos entender e defender. Também vamos explorar a lei do desarmamento e suas implicações, além de discutir como um cidadão de bem pode garantir o seu direito à posse e porte de armas, conhecendo as legislações pertinentes. E para enriquecer a nossa conversa, temos um convidado muito especial. Ele é um verdadeiro lutador pela causa da defesa pessoal e pelos direitos dos cidadãos. Estamos trazendo para o nosso episódio o coordenador do ProArmas Paraná, Adriano Piercas. Adriano é um defensor incansável dos direitos dos cidadãos e está aqui para compartilhar com você suas experiências e insights sobre como podemos nos proteger e garantir a nossa segurança. Prepare-se para uma conversa cheia de informações valiosas e motivadoras, que com certeza vão inspirar você a se engajar ainda mais nessa luta. Vamos juntas entender a importância da legítima defesa e como podemos nos unir para garantir os nossos direitos. Seja bem-vindo, Adriano, ao nosso podcast do PL Mulher. E eu gostaria já de começar perguntando o que é o ProArmas? Carlise, agradeço o convite, agradeço a audiência das suas filiadas do PL. E o ProArmas é uma associação civil que tem por objetivo restaurar os direitos que nos tiraram nos últimos 40 anos, como direito de acesso à arma de fogo, direito à legítima defesa, enfim, tudo aquilo que garante a liberdade do cidadão. Que legal. Adriano, a gente está vendo aí várias conversas, várias coisas tramitando no nosso Congresso, né? E a gente viu recentes modificações aí para que as pessoas tirem o CAC ou tiram o certificado de registro? Fale para nós, como que é correto falar? O correto é certificado de registro, é o tal do CR. E quando a gente fala em CAC, o que é o CAC? O CAC é aquele que possui o certificado de registro. Então, o documento que te habilita para ser um CAC é o certificado de registro. Você passa por um processo rigoroso do Exército, que agora foi transferido para a Polícia Federal. A partir do dia 1º de julho, né? A partir de 1º de julho, com alguns questionamentos da legalidade dessa ação, dessa transferência de atribuição, mas, enfim, foi transferido e agora nós vamos ter que nos reportar à Polícia Federal para os novos processos de emissão de CR. Mas quem quer se tornar um CAC, um atirador esportivo, colecionador ou caçador, ele entra com um processo, antes era no Exército e agora na Polícia Federal, para se tornar um CAC. Então, você não tira o CAC, você tira o CR para se tornar CAC. Tá, então eu, Carlise, vou lá, eu posso eu mesma tirar o meu certificado de registro? Sim, você pode. Eu recomendo que faça através de um despachante, porque o processo é muito burocrático. Tem muitos detalhes e a legislação muda com muita frequência. Certo. Então, se você faz com despachante, a certeza de que demore menos é maior. Ou seja, se você fizer por conta, você vai ter o tempo de aprendizado para entender todos os trâmites, todos os detalhes. Talvez gaste um pouquinho mais com o honorário do despachante, mas a certeza de sucesso é maior. Tá, então eu, Carlise, fui lá tirar o certificado de registro para o CAC, é isso? Exatamente. E o que significa o CAC? CAC é colecionador, atirador e caçador. É uma sigla que foi criada, se eu não me engano, na década de 70, 80, para formalizar o atirador esportivo ou aquela pessoa que pratica a caça ou quem faz colecionamento de material bélico. E a caça, lembrando que no Brasil a única espécie permitida para caça pelo IBAMA é o javali. Certo. E no Rio Grande do Sul o axis, que é uma espécie de cervídeo. Então, são basicamente as duas únicas espécies cuja caça é permitida no Brasil. E quais são os requisitos para que eu possa ter um CAC? O certificado de registro do CAC. Os requisitos para você tirar o CR para se tornar o CAC são basicamente os mesmos para você comprar uma arma pela Polícia Federal, que seria arma para defesa, né? Que é ter ocupação lícita, residência fixa, ter um histórico pregresso aí de crimes limpo,
não ter antecedentes criminais, certo. emitir todas as certidões negativas que são exigidas dos cartórios referentes à questão criminal, militar, e comprovar isso seria comprovar a sua idoneidade, né? Uhum. E comprovar a aptidão psicológica através de um exame psicológico. E o que é essa aptidão psicológica, assim? Por exemplo, eu sou um pouco agitada, né? Eu posso tirar um CAC, né? Eu passo no teste psicológico? Você, eu tenho certeza que passa. O profissional da psicologia vai avaliar se você tem comportamento agressivo. É basicamente isso. Então, o profissional de psicologia vai aplicar uma série de testes e vai verificar se você pode ter desvios de personalidade e se tornar uma pessoa agressiva. E esse teste... E só para finalizar os requisitos, além do teste psicológico, o teste de tiro, que vai mostrar a tua capacidade em relação ao manuseio de arma de fogo. A gente já vai falar desse teste aí também. Mas, assim, voltando ao teste psicológico, esse teste costuma reprovar muitas pessoas? Como que ele é? Consegue identificar o perfil de uma pessoa agressiva, de uma pessoa que está mal intencionada para o uso da arma? Olha, quantas pessoas você conhece que foram reprovadas no exame psicológico para tirar a carteira de habilitação? Pouquíssimas. Eu conheço uma. Em toda a minha vida eu conheci apenas uma. Para tirar o CR, para compra de arma de fogo, eu ouvi falar de 2 ou 3 pessoas, através de despachantes, colegas que fizeram o processo dessas pessoas, e essas pessoas reprovaram. Então, o nível de sucesso no teste psicológico é bastante grande. Ou melhor, o nível de reprovação é muito pequeno. Muito pequeno. Então, tipo assim, essa etapa a gente vence. Sim, sim. E o teste de tiro também é algo bastante fácil. Se eu te der uma instrução de 5 minutos aqui agora, de utilização de arma de fogo, e você praticar com 10 disparos, eu te diria que você estaria apta a passar no teste de tiro. Aonde que eu faço esse teste de tiro e o que é avaliado nesse teste? Bom, você vai fazer esse teste nos clubes de tiro, onde vai ter um instrutor credenciado pela Polícia Federal, que é apto a executar o teste de tiro. Sempre foi da Polícia Federal ou antes era do Exército? Antigamente existia instrutor de tiro esportivo do Exército, certo. Mas nas últimas regulamentações aí, até durante o governo Bolsonaro, se eu não me engano, essa atribuição passou a ser exclusiva da Polícia Federal para a execução do teste de tiro, tanto para compra de arma pela PF, compra de arma para defesa, como para compra para o esporte, através do Exército, como CAC. E tem idade mínima para que a gente possa tirar esse certificado de registro? A idade mínima para você tirar o certificado de registro é 18 anos. Mediante alvará judicial, um maior de 14 anos pode atirar, não vai necessariamente tirar o CR, mas vai estar autorizado pela Justiça a atirar, participar de competições, treinamento, e para a compra de arma a partir dos 26 anos. Dos 26 anos? Sim, a nossa legislação proíbe que um menor de 26 anos adquira uma arma de fogo. Ou seja, se eu quiser ser um atirador esportivo, participar de campeonatos, a partir de 14 anos eu já posso, com autorização dos pais? A partir de 14 anos, com autorização dos pais e um alvará judicial, vai ter que ser entrar emitido, com processo sim, ali, tá tudo vai ter que ser emitido alvará judicial, e a partir dos 18 você já pode ter o teu CR, o teu certificado de registro junto ao Exército. Que é esse processo que pode ser tanto eu entrar como uma via através de um despachante. despachante, exato. Mas somente a partir dos 26 anos você tem a possibilidade de comprar uma arma no seu nome. Certo. Lembrando que eu vivi tempos onde uma pessoa com 18 anos podia comprar arma. Com 21 anos você podia tirar o seu porte de arma, que não era dificultado, era fácil, era feito nos estados através das polícias civis. E se o teu pai te emancipasse, com 18 anos você podia tirar o porte. Adriana, a gente observa, por exemplo, países ao lado como o Paraguai. No Brasil, eu portar uma arma, né, sair com uma arma, mesmo que for para eu ir participar de um campeonato de tiro no meu clube de tiro. Não pode, né? Você vai transportar ela desmuniciada, acondicionada no recipiente próprio, separado da munição. Você não pode estar com a arma a pronto uso, que era o antigo porte de trânsito, né? Na época Bolsonaro, que você poderia ter uma arma municiada, carregada e a pronto uso na cintura para se defender e defender seu acervo. Ou seja, então a legítima defesa está ameaçada, porque se eu estou no trânsito, estou com a minha arma ali, eu não posso
ter essa arma pronta para evitar um assalto? Não pode. A sua arma ter que estar acondicionada num estojo separado da munição. Tá, e voltando aqui um pouquinho, eu estava fazendo a pergunta referente ao Brasil, ele tem uma legislação um pouco restrita, né? Bastante restrita. Para não dizer muito. E Sim. Com esse governo, né, que declara que quer acabar com clubes de tiro e tornar clubes de tiro em leitura, né? Mas a gente observa que eles não abrem mão de uma segurança bem armada, né? Ou seja, eles querem uma segurança armada para eles, mas não querem isso para o cidadão. Todo político de esquerda vive com muitos seguranças armados, né? Mas eles sempre nos querem desarmados. Certo. Todo governo de esquerda tem como pauta prioritária o desarmamento do cidadão. A primeira medida do governo Lula, do novo governo Lula, foi um decreto extremamente restritivo em relação ao segmento de armas e munições. Com o objetivo de fechar clubes de tiro, de asfixiar economicamente a cadeia do tiro, para desanimar os atiradores esportivos de praticarem seu esporte, mas, como você mesmo disse, eles não abrem mão dos seus seguranças armados, porque a violência torna qualquer cidadão aqui no nosso país vulnerável. E, logicamente, eles têm condições de estarem com seus seguranças armados e muito bem armados, mas eles nos querem desarmados para nos deixar vulneráveis. Como fala, né? Quando todas as armas pertencerem ao Estado, né? A propriedade do Estado, as outras propriedades também vão ser, né? O Estado que vai dizer de quem são as outras propriedades, como dizia Benjamin Franklin, né? Exatamente. E a gente estava olhando assim, sabe, dando uma pesquisada para trazer aí para as nossas filiadas, alguns países vizinhos como o Paraguai, lá já é tranquilo, né? O uso da arma. A gente observa quando a gente atravessa a fronteira que a gente enxerga jovens ali com armas pesadas, né, fazendo a segurança. E em contrapartida, a Venezuela, né, que é onde é totalmente restrito o uso de armas, a violência crescendo, enquanto a gente vê as estatísticas de países que têm o uso liberado das armas com estatísticas baixíssimas de violência. O que você traz para a gente dessas informações aí? Bom, em primeiro lugar, você citou um exemplo interessante que é o Paraguai. As ONGs de esquerda falam que o brasileiro não tem cultura para ter armas. O nosso IDH é maior que o IDH do Paraguai. Sim. Com todo respeito aos nossos Sim. irmãos paraguaios, mas o IDH no Paraguai é menor que o Brasil. O nível de instrução do Paraguai, o médio, talvez seja menor do que o nosso, mas eles têm cultura para ter armas e nós não. É interessante isso, né? A mesma coisa a Suíça, né? A gente vê que lá todo mundo pode usar, né? Ter arma à vontade, né? E a gente vê que o índice de criminalidade é baixíssimo. É 0,5 por 100 mil habitantes para 100 mil habitantes. Na Suíça, todo cidadão em idade militar tem um fuzil em casa. Presta o serviço militar obrigatório e fica com o fuzil em casa e a cada 2 anos faz o exercício para a utilização da arma de fogo. Então, praticamente todo lar suíço tem um fuzil e tem munição. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler queria unificar os povos germânicos e a Suíça é um dos povos germânicos. Por que ele não conseguiu invadir a Suíça? Porque era altamente armado ali, ele sabia que teria resistência. Ele sabia que teria uma forte resistência por conta de uma população armada. Da mesma forma, na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão atacou Pearl Harbor, eles tinham um plano de fazer um ataque nos Estados Unidos através do Pacífico, porque todo aparato militar americano estava mobilizado ou na costa leste ou na Europa. E a costa oeste dos Estados Unidos estava totalmente desguarnecida. Mas o almirante Yamamoto, que já havia estudado nos Estados Unidos, deu um alerta de que todo lar americano tem uma arma e que os clubes de caça dos Estados Unidos são compostos por pessoas com fuzis que sabem atirar e que têm um efetivo gigantesco. Então, qualquer incursão armada nos Estados Unidos seria uma aventura desastrosa. Certo. E eu vejo assim que dá para, então, a gente afirmar que quanto mais armado um país for, menos violento ele é? Depende da mão de quem estão as armas. As armas matam? A Venezuela, por exemplo, eu já vou responder se as armas matam ou não. A Venezuela, por exemplo, é um país bastante armado. Só que as armas estão nas mãos do Estado. Do Estado. Ou dos criminosos. Sim. Porque a partir do momento que a gente tira a possibilidade de um cidadão de bem registrar a sua arma,
a gente está dando oportunidade para o uso de armas ilegais. Exatamente. E quem tem arma ilegal normalmente é bandido. O cidadão de bem, ele é cumpridor da lei. Aqui no Brasil, por exemplo, os CACs que são tão marginalizados pela mídia, Sim. são pessoas de bem, cumpridoras da lei, que precisam provaram seus antecedentes. Precisam demonstrar idoneidade, antecedentes, ter uma residência fixa, renda lícita. Então, são pessoas de bem, pessoas cumpridoras da lei. E elas têm um acesso dificultado às armas de fogo, enquanto os bandidos compram em qualquer biqueira. Tá, deixa eu voltar à pergunta ali que você falou, que você iria me responder. As armas matam? Olha, eu nunca vi uma arma matar ninguém. Eu vejo pessoas matando pessoas, seja com arma de fogo, seja com arma branca, seja com pau, com machado. Então, o que mata é a vontade da pessoa, aquela violência canalizada para o mal. Uhum. Agora, uma pessoa de bem com uma arma de fogo nas mãos pode evitar uma agressão injusta. Então, respondendo objetivamente a pergunta, armas não matam, quem matam são pessoas. E, Adriano, voltando ao nosso certificado de registro, até dia 30 de junho, esse certificado ele era avaliado pelo Exército Brasileiro. Né? Exato. Que estava cumprindo com a sua função ali, né, de liberar os registros e também o registro das armas. Era feito ou não? Mais ou menos, porque os prazos de conclusão dos processos eram bem dilatados. Eu conheço gente que tem processo tramitando no Exército há mais de 3 anos. Por que isso? Eles não têm um prazo de 120 dias para cumprir? Não tinham prazo? A nossa legislação prevê que o ato administrativo, o órgão público, o agente público, tem que entregar o serviço público para o cidadão em 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então, em teoria, o Exército deveria entregar um certificado de registro em até 60 dias, um documento de arma de fogo, um CRAF, emitido em até 60 dias, mas na prática não era isso que estava acontecendo. Foi por esse motivo que foi transferido essa função para a Polícia Federal? Olha, a Polícia Federal não tinha estrutura. O Exército tem um efetivo gigantesco, é a força que tem mais efetivo no Brasil. A Polícia Federal teve que contratar pessoas, abrir concurso público, recebeu 20 milhões do governo federal. Um aporte de 20 milhões. Um aporte de 20 milhões, enquanto que o Exército tinha efetivo. Por que isso tudo não foi feito com o próprio Exército? E foi por causa dessa morosidade, a desculpa de transferir para a Polícia Federal? Uma vez que a Polícia Federal também não tem efetivo, como você acabou de dizer aqui. A desculpa é porque sim, porque é a vontade do governo. Essa é a desculpa. Porque eu quero, eu, o governo, quero. Então, O Exército é uma instituição que, apesar de procrastinar, de não levar como prioridade a tramitação dos processos dos CACs, pelo menos cumpre a lei no sentido de, bom, os requisitos legais são esses. Você cumpre os requisitos, perfeito. Seu CR vai ser emitido. A Polícia Federal, a gente já vê desde 2003, quando da criação do SINARME, que cria dificuldades do acesso do cidadão à arma de fogo. A legislação até então previa que o cidadão poderia comprar até 6 armas de fogo, como no cadastro no SINARME, que é o cadastro de arma para defesa da Polícia Federal. A Polícia Federal sempre dificultou. Quando muito você comprava uma arma, se quisesse comprar mais uma, não, mas você já tem uma arma nesse endereço. Eu tenho um limite de armas que eu posso ter dentro da minha casa, com um registro legal? O limite eram de 6 armas. No governo Bolsonaro, teve uma portaria de um determinado ministro da Justiça que virou senador, e este ministro, além de exigir cofre para a guarda da arma, ele acabou reduzindo a quantidade da Polícia Federal de 6 para 4 armas. Então, hoje, em teoria, você poderia comprar 4 armas pela Polícia Federal, mas a exemplo do que acontece desde 2003, eles dificultam o teu acesso à arma de fogo. Se você tem uma arma já na sua casa, eles vão dizer, não, mas você já tem uma arma na sua casa, você não precisa de mais. Se você quisesse comprar, por exemplo, para o teu escritório, um endereço diferente da onde você já tivesse uma arma, eles analisavam. E recentemente entrou uma questão de discricionariedade, porque a legislação prevê que você deve declarar efetiva necessidade para comprar uma arma para sua defesa. Declarar eu declaro que tenho efetiva necessidade para comprar uma arma. Mas a nossa justiça deu respaldo para a Polícia Federal dizendo que esse declarar tem que ser demonstrar.
Ou seja, não é uma questão subjetiva, é uma questão que tem que ser comprobatória mesmo. Eu tenho que provar... Uma questão objetiva de eu tenho efetiva necessidade, eu declaro que eu tenho. Agora, a Polícia Federal exige que você demonstre essa efetiva necessidade para comprar uma arma. E como você demonstra? Não sei. Cada delegado pensa de uma forma diferente. Os critérios são muito subjetivos. E eu que acabei de tirar meu registro, né? Eu sou um CAC, né? Posso dizer assim que eu sou um CAC? Agora você é uma CAC. Você tirou o seu certificado de registro. Eu posso comprar qualquer tipo de arma? Você pode comprar o que nós chamamos de arma de uso permitido. Até um determinado calibre, até para armas curtas, até o calibre 380 ou o revólver 38, é a arma de calibre permitido. Ou de armas longas até o calibre 357. Uma carabina 357, por exemplo, seria de calibre permitido, não sendo semiautomática, sendo o que a gente chama de repetição. A legislação, agora, o novo decreto, prevê que você, CAC, para comprar uma arma de calibre restrito, você vai precisar evoluir no nível. Nós temos 3 níveis. Então temos níveis de CACs. Sim. Nível 1, compra apenas calibre permitido. Nível 2, compra apenas calibre permitido, mas em quantidade maior e tem mais acesso à munição. E o nível 3 pode comprar calibres restritos. E leva tempo para eu passar de um nível para outro de CAC? Você precisa comprovar as habitualidades dos últimos 12 meses em treinamentos e em competições. Eu não vou me lembrar de bate-pronto a quantidade de cada nível, mas, por exemplo, para se tornar um CAC nível 3, você tem que ter passado pelo nível 2. Uhum. E para progredir do nível 2 para o nível 3, você tem que ter comprovar 20 treinamentos para cada calibre que você tem registrado, ou para cada tipo de arma que você tem registrada, e mais 6 competições para cada tipo de arma que você tem registrada, sendo que 2 devem ser nacionais ou internacionais. Ou seja, eu quero tirar meu certificado de registro apenas para cuidar. Lá eu tenho uma fazenda, moro distante, difícil acesso a um meio de defesa ali, né, da própria segurança pública, e eu quero ter uma arma ali na minha fazenda. Eu não vou portar, não vou transportar ela, não vou nada. Eu tenho que participar necessariamente, além dos meus treinamentos no clube de tiro, eu tenho que participar de uma competição. Eu não quero competir, eu só queria ter a arma e manter os meus treinamentos. Eu posso? Para você comprar uma arma para defesa da tua fazenda, ou seja, para defesa do teu lar, você deveria comprar uma arma através da Polícia Federal no cadastro do SINARME, que é o cadastro de arma para defesa. A arma do CR, a arma do CAC, ela é destinada ao esporte, ao tiro, à coleção ou à caça. Ou seja, então, você tem que daí participar da competição. Teoricamente, você não poderia comprar uma arma através do teu CR para defesa. Logicamente, você, numa situação de legítima defesa, vai poder utilizar os meios que você tem às mãos para poder exercer a sua legítima defesa. Então, são finalidades diferentes. Se eu quero uma arma para defender a minha vida e a minha propriedade, não é um CAC, então? Não é um CAC. Não, entendi. Você vai tirar através do cadastro do SINARME pela Polícia Federal. E é complicado para tirar esse cadastro? São basicamente os mesmos requisitos para o cadastro do CAC. Só que agora conta com a discricionariedade da Polícia Federal para avaliar se você realmente tem a efetiva necessidade. Ou seja, não tem um pré-requisito, não apresenta requisitos ali claros para que você saiba se você pode preencher ou não. Eu te diria basicamente que se eu fosse um vereador do PT, alinhado com as pautas progressistas, amigo do rei, com certeza eu conseguiria fazer uma compra de arma no SINARME, talvez até o porte de arma. Uhum. Vamos dizer que você seja uma vereadora do PL, presidente, eu sou, graças a Deus, presidente do PL Mulher. Uhum. Isso aí certamente vai ser levado em conta na hora da avaliação do teu cadastro para verificar se você tem efetiva necessidade ou não. E agora a gente entrando aí na pauta ideológica mesmo, né? Porque todo mundo sabe que o PL defende, né, o armamento. O presidente Bolsonaro, até ele fala, né, que é um direito. A arma é a garantia do povo e um povo armado jamais será escravizado. Eu acho muito bacana
a forma como ele defende os CACs. Sim. Tanto é que sempre quando ele pode, ele manifesta que ele retornando ao poder, ele vai aumentar ainda mais o número de CACs, né? Porque os dados são claros, né? Quanto mais armado, né, for um país, nós entendemos que o bandido ele vai ter um certo cuidado em invadir uma propriedade onde ele saiba que pode ter resistência. E né? nós tivemos um exemplo muito claro durante o governo Bolsonaro, enquanto as ONGs de esquerda sempre falavam que mais armas, mais mortes, no governo Bolsonaro foi quando mais se comprou arma no Brasil. E, coincidentemente, foi o período de menos número de mortes violentas, menos número de mortes por arma de fogo. Exatamente. Aconteceu o fenômeno chamado dissuasão racional. A polícia de São Paulo pegou gravações de criminosos onde eles falavam um para o outro, não assaltem tal região porque tem CAC, tem muito CAC por ali. E eles sabem reagir, eles não têm medo de reagir. Então, olha que interessante. A partir do momento que o bandido sabe que você pode estar armado, ele não vai atentar contra a tua segurança. E a quem interessa essas ONGs, assim? O que elas defendem o desarmamento, mas por quê? Quem está por trás dessas ONGs? Pregando a política do desarmamento. Bom, todas estão alinhadas às pautas de esquerda. E todo político de esquerda tem como pauta prioritária o desarmamento. Sim. Nós vemos muitos aí que normalmente tem duas pautas, né? O desarmamento em roubar merenda, ou o desarmamento em invadir terra, o desarmamento em invadir casa dos outros, o desarmamento e roubar o INSS. Sim. Então, e nunca ninguém apura nada, né? Além de uma pauta, eles têm uma outra pauta que é prioritária, que é o desarmamento. Agora, infelizmente, os políticos de direita não perceberam, a maioria dos políticos de direita ainda não perceberam isso. E poucos políticos têm como pauta prioritária o combate ao desarmamento. Certo. Então, eu tenho que dar parabéns pela tua iniciativa de fazer um podcast tratando desse tema, porque a gente precisa levar informação às tuas filiadas do PL Mulher, que são lideranças políticas, e essas lideranças têm que estar alinhadas com a pauta armamentista e entender por que o brasileiro precisa ter direito de acesso à arma. Porque se, por um lado, a esquerda quer nos desarmar para nos subjugar, nós temos que estar na linha de frente combatendo o desarmamento. É uma narrativa, né? Essa narrativa progressista é a mesma que a gente enxerga ali nas abortistas, né? Sim. A cultura da morte. Uma hora elas falam que mulher vítima de violência, né, foi estuprada, de repente as crianças anacéfalas, e elas vão progredindo. Agora, nós temos inclusive, né, um órgão lá que deveria defender as crianças e adolescentes, está vigente, infelizmente, o CONANDA, a situação aqui no nosso país, onde autoriza aborto em qualquer fase gestacional, né, e por um meio assim, totalmente de tortura, que é a sistolia fetal. Sim. E a gente percebe essa Os veterinários são proibidos de utilizar a sistolia fetal por causa do sofrimento que causa no feto. É uma coisa absurda. Essas ONGs armamentistas e o CONANDA pregam o aborto através desse método. E essas ONGs aí, a gente vê que tem o interesse, não é só desarmar a população. A quem mais interessa desarmar? Então, você entrou num ponto interessante, porque essas mesmas pessoas que chamam os CACs de assassinos, os caçadores de assassinos, dizem que CAC é bandido, mas tentam tirar o direito do CAC de se defender, tentam tirar os meios do cidadão se defender, são as mesmas pessoas que são a favor da saidinha dos presídios, da redução de pena, do desencarceramento, são a favor do aborto, se dizem, contra o assassinato. Mas são a favor do assassinato de crianças no ventre das mães. Crianças inocentes e indefesas. Crianças inocentes. Então, pela justificativa de um suposto estupro, de uma suposta violência, eles querem causar mais uma violência numa pessoa inocente. Então, é uma total contradição. E, sabe, voltando aí à questão da Polícia Federal, teve uma declaração do Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Me deixou um tanto preocupada, porque ele diz claramente que a tendência é diminuir o número de certificados de registro. Ou seja, ele está de encontro com essa política, né, desarmamentista aí do governo Lula, né? E sendo que ele alega que tem cerca de 50 mil inquéritos instaurados. Até onde
isso é verdade? Até onde ele está cumprindo ordens desse governo que se diz o governo do amor, né? Mas que não quer o cidadão com seus direitos assegurados, né? E não oferece uma segurança efetiva de qualidade para a população brasileira e ainda não deixa com que pais de família, cidadãos de bem, tenham o seu direito de ter a legítima defesa. Vamos esclarecer algumas coisas aí em relação a esses 50 mil inquéritos policiais. Nós temos um universo de 980 mil CACs ativos, fora os talvez 2 ou 3 milhões que, por ineficiência do Exército, não tiveram seu CR definido ainda. Então, no universo de 980 mil CRs ativos, nós temos 50 mil inquéritos policiais. Só que o doutor Andrei não citou do que se tratam esses inquéritos policiais. Eu te diria que tem alguns ali, pouquíssimos, de CAC envolvido com crime organizado. Sim, tem. Sempre, como qualquer situação, né? Agora, a maior parte desses inquéritos policiais se tratam de pensão alimentícia, falsa comunicação de crime, teoricamente violência doméstica. Algumas até podem ser violência doméstica, outras é a esposa que se separou do marido e, para ferrar com o marido, fez uma denúncia. Nós temos muitos casos de prisão ilegal de CAC, porque as polícias, durante o governo Bolsonaro, quando saiu o porte de trânsito, na verdade, desde o governo Temer, né, não sabiam da existência do porte de trânsito, viam um cidadão de bem armado, CAC armado, e prendiam. E essa pessoa respondia inquérito policial. E pela ineficiência da nossa justiça, muitos deles estão respondendo inquérito policial. E até hoje nós temos prisões ilegais de CACs que estão transportando sua arma de forma legal, mas ou por maldade ou por desconhecimento da autoridade policial, essas pessoas são levadas presas. E até provarem que estão corretas, que estão legais, continuam respondendo inquérito policial. Então, desses 50 mil inquéritos, eu te diria que a maioria não diz respeito a crimes de verdade. Seria um crime de conduta, eventualmente alguém que realmente foi preso por porte ilegal de arma, mas se eu estivesse armado aqui agora, qual que é o risco que eu representaria para você? Nenhum. Por estar armado? Pois é. A nossa legislação de 1997, com Fernando Henrique Cardoso, criou o crime de porte ilegal de arma de fogo. E quando que eu estou com um porte ilegal de arma? Né? Eu, como CAC, eu sei que eu não posso estar com a arma municiada, né? Fora isso, né? Eu tenho uma arma que eu comprei, fiz o registro, parece que agora também tem tempo, tanto do certificado para o CAC quanto para o registro de armas, né? E passou lá o tempo, eu já fiz o registro da minha arma, mas venceu lá. Sim. Tá, eu estou ilegal? Se você estiver transportando uma arma do teu acervo de atirador esportivo, uma arma de CAC, com validade de documento expirado, teoricamente, se você for analisar a Lei 10.826, você está cometendo uma irregularidade administrativa. Você deveria não é crime, é uma irregularidade. Não é crime, você deveria responder a um processo administrativo junto ao Exército. Certo. Mas quando se fala de armas, não existe direito. Vão te levar preso, você vai responder inquérito policial e não vai ser considerado uma irregularidade administrativa. Ou talvez, se você pegar um advogado que entenda do assunto, ele vai conseguir configurar a irregularidade administrativa, de devolver a arma e encerrar o processo criminal. Mas, infelizmente, não é o que acontece na maioria das vezes. E muitos desses 50 mil CACs que o doutor Andrei comentou estão nessa situação. Essa declaração cometendo uma irregularidade administrativa que acabou sendo pelo preconceito da sociedade, de alguns delegados desarmamentistas, mas principalmente por promotores e juízes desarmamentistas, estão sendo enquadrados num crime e não numa mera conduta ilícita através de ato administrativo. E essa declaração do delegado, do diretor-geral, é preocupante, né? Porque, além de soar já uma ameaça, ainda dá a entender que é totalmente tendenciosa, que eu estou aí para cumprir uma ordem do governo. É extremamente preocupante porque nós tivemos em 2003 a aprovação da Lei 10.826, que chamam de Estatuto do Desarmamento, mas na verdade é uma lei de controle de armas, não é uma lei de desarmamento, é uma lei de controle de armas. É bastante restritiva aos moldes da Alemanha nazista, da mesma lei que foi criada para desarmar cigano e judeu. Sim.
E a nossa lei é muito parecida com aquela. Mas não é necessariamente uma lei de desarmamento. Isso foi uma campanha de governo para promover o desarmamento. Tanto é que a gente teve um plebiscito um tempo atrás e a população foi contra, né? Exatamente. Foi contra a restrição de armas. E o governo não respeitou. Até então era o governo Lula, naquela época, o primeiro, segundo governo do Lula, e a Polícia Federal promoveu uma campanha de desarmamento. Esse órgão ele foi aparelhado por As pessoas iam lá, entregavam arma de livre vontade, não responderiam processo e tal. Mas voltando aqui... E só para concluir, Carlise, essas pessoas que entregaram suas armas se arrependeram, porque viram a criminalidade crescer com a implantação do tal do Estatuto do Desarmamento. Então, nós não temos uma política de Estado de desarmamento, nós temos uma política de governo. Esse governo quer promover o desarmamento. A Polícia Federal não respeitou a lei desde aquela época, dificultando o acesso do cidadão para armas para defesa, e agora ele está deixando bem claro que ele vai cumprir com o que o governo quer, desarmar o cidadão. Ele já deixou claro na sua declaração isso. Adriano, vira e mexe a gente escuta que a polícia entrou na propriedade de alguém para cumprir, por exemplo, assim, uma medida de pensão alimentícia, né? Foi lá buscar o cidadão que não estava pagando lá devidamente a pensão e encontrou uma arma ilegal, né? Mas, na verdade, a gente depois começa a observar, essa é a manchete, né? A manchete é sempre assim, a polícia matou o coitadinho do assaltante, né? Sempre desconstruindo, né, as pessoas de bem que estão defendendo o direito à legítima defesa, à vida e a propriedade privada. E, por exemplo, assim, mas voltando ali o fazendeiro. Meu pai tinha do meu avô. É carabina que chama? Sim, né? Carabina. Tem uma carabina lá. E, na época, foi comprada legalmente, fez os registros, mas depois ficou ali, né? E virou uma arma de família, talvez nem usem mais e tal, né? Mas a polícia vai lá e prende o cidadão por porte ilegal de arma. Isso a gente tem visto muito, né? O certificado da arma, ele vence a cada quanto tempo? Porque a gente sempre escuta assim, o cidadão tem uma arma, mas não estava legalizada. Até aconteceu aí com alguns políticos, né? Que a gente vê essa perseguição hoje da esquerda em cima da direita, dizendo, tal fulano tinha armas dentro de casa ilegais. Não é arma ilegal. Na verdade, o registro... Sim. Estava vencido. Nós temos algumas situações distintas. Temos a arma que é de fato ilegal, que entrou no Brasil oriunda de contrabando, que as armas que alimentam o crime organizado, que estão nas mãos dos bandidos, normalmente vêm de contrabando. Mas isso, assim, não é um cidadão de bem. Como você falou, cidadão de bem, ele quer o registro, quer tudo certinho. Mas eu esqueci de fazer. Você esqueceu. Enfim, aí nós temos outras situações. Por exemplo, aquela arma de família. Seu avô deixou na propriedade... Seu pai assumiu a propriedade e aquela arma já estava lá. Provavelmente aquela arma tinha um registro. E em 1997, 1998, com a criação do Sinarme, Fernando Henrique Cardoso colocou essa arma na ilegalidade, porque provavelmente ela era registrada na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas criando uma exigência, ao meu ver, ilegal, porque ela já tinha um registro, você foi obrigada a fazer um procedimento com aquilo que já tinha um registro junto à Polícia Federal. Então, Fernando Henrique Cardoso colocou essa arma na ilegalidade. Pessoas que têm armas registradas nos órgãos atuais, seja Exército ou seja Polícia Federal, que não renovarem o documento, não renovarem o CRAF, eles estão cometendo uma irregularidade administrativa, não é crime. Então, mas estão tratando como crime. Você ter uma arma em casa cujo documento, cujo CRAF não foi renovado, não é crime, é uma irregularidade administrativa. Mas a polícia trata como crime, o judiciário trata como crime, principalmente a imprensa trata como crime. Ao ponto do presidente de um partido de direita aqui no Brasil ter sido preso porque tinha na casa dele uma arma que era do filho que não estava com registro renovado. E a manchete é assim... Fulano foi preso por porte ilegal de armas, né? Pois então, é uma coisa assim que a gente vê os absurdos aí de uma ideologia perigosa, né? Arma que não era dele e arma que não era ilegal. Estava apenas em situação irregular do ponto de vista documental. Administrativamente. Não era crime. Não era crime.
Olha, Adriana, é muito interessante tudo isso que você está trazendo, mas eu queria que você falasse também um pouquinho o que é essa PL 41, 49, que tanto comentam aí, né? Ela vem trazer para nós assim, uma preocupação também, ela vem para dar continuidade nessa política progressista. Fala para nós um pouquinho o que é essa PL 41, 49 que tanto é falado. O PL 41, 49 é uma lei que é um projeto de lei que foi criado para aumento de penas para quem estiver portando arma de forma ilegal, ou que a justiça considerar como forma ilegal. Qual é o problema disso? O problema é que o bandido, ele cumpre pena a partir do crime fim que ele comete, não pelo crime meio. O porte de arma para um bandido é um mero crime de conduta, é um crime meio. Ele não vai ser condenado por porte de arma. Se é um assaltante, ele vai ser condenado por assalto, não por porte de arma. Não por assalto, mais o porte de arma. Se é um violentador de mulheres, por exemplo, que usou arma de fogo, ele vai ser condenado pelo crime de molestar de mulheres, não pelo crime de porte de arma. Sim, a gente não vê mesmo, a gente nunca ouviu falar, né? Olha, fulano cometeu um assalto, mão armada, e estava portando uma arma ilegal, contrabandeada. A gente nunca ouviu a imprensa falar isso, Se é um traficante, ele é condenado pelo crime de tráfico de drogas, e não pelo porte de arma que ele está usando para exercer atividade de tráfico. Então, quem vai sofrer com crime de porte ilegal é a pessoa de bem que tem arma lícita. É a pessoa que, por ter esquecido de renovar um documento, renovar um CRAF, renovar uma guia de trânsito, acaba caindo numa blitz e sendo preso e enquadrado por porte ilegal de arma. Ele não está cometendo absolutamente nenhum crime, mas com esse aumento de pena, ele vai perder direito à fiança, a fiança dele vai poder ser arbitrada só por um juiz, e se condenado, ele vai cumprir uma pena maior. E o bandido não vai cumprir porque ele não vai responder por porte ilegal de arma. E, Adriano, você como coordenador do ProArmas do Paraná, quando você vê imagens do representante do Brasil colocando um bonezinho lá de uma facção criminosa, e que a gente sabe, né, que exibem armas ilegais, porque tem armas ali que até às vezes quando dificilmente sai, o bandido tal estava com uma arma restrita de uso lá do exército, né? Como que você recebe essas notícias aí? Quando você vê, assim, o representante do nosso país, que deveria estar lutando pelas pessoas, pelo cidadão de bem, o pagador de impostos, a pessoa que quer seguir rigorosamente a legislação, e você vê ele enaltecendo quem não segue esse processo legal. Carlise, o desarmamento tem método, e os partidos, os governos de esquerda instrumentalizam o desarmamento em todos os locais onde eles tomam o poder. E o ProArmas, desde o começo do governo Bolsonaro, já alertava: nós não podemos deixar a esquerda voltar ao poder porque eles defendem bandido, eles defendem marginal e eles promovem o desarmamento. Então, esse foi um alerta que nós sempre demos, nós sempre fizemos um trabalho de alertar a sociedade a respeito dos riscos do desarmamento. E o que eu espero de um presidente como esse, que tem a sua digníssima esposa encontrada sabe-se lá onde? Tem seus companheiros, seus chefes de Estado alinhados como terroristas, ditadores, assaltantes de bancos. Então, o que esperar de um cidadão desse? Ele simplesmente está cumprindo parte da promessa dele da campanha, né? Fechar clubes de tiro e abrir clubes de leitura. Bom, só que, se pelo menos eles lessem um pouquinho de de livro, né? Porque acho que nem isso não fazem, como né? todo político de esquerda, ele não vai cumprir totalmente a promessa e não vai abrir clubes de leitura, mas está se esforçando para fechar clubes de tiro. De repente, são livros de turismo, né? Que a gente está vendo bastante aí, o dinheiro público sendo investido nessa área aí, né? Pois é, mas é profundamente lamentável ver essa situação que, enquanto uma polícia federal se preocupa em desarmar o cidadão de bem, dificultar o acesso do cidadão de bem às armas, os bandidos no Rio de Janeiro, por exemplo, em qualquer favela do Brasil, em qualquer favela, aqui no Paraná nós temos, em Almirante Tamandaré temos locais já que a polícia não entra, porque eles têm armas pesadas, armas compatíveis com as armas das polícias e das Forças Armadas. Então, é extremamente revoltante ver o Estado trabalhando em prol dos bandidos
e dificultando o acesso do cidadão às armas de fogo, justamente para te privar do direito à legítima defesa. Você tem algum exemplo de algum país que foi dessa forma progressista também, sendo retirada as armas da população e hoje está totalmente um caos? China, União Soviética, vários e vários países. O exemplo mais recente é a própria Venezuela. Uhum. A Venezuela foi um dos países mais prósperos do mundo, as maiores reservas de petróleo do mundo, um dos maiores IDHs, e, de repente, uma ONG desarmamentista que instrumentalizou o tal do Estatuto do Desarmamento no Brasil começou a trabalhar o desarmamento na Venezuela. Então, as armas dos cidadãos eram retiradas e essas mesmas armas eram entregues nas mãos dos bandidos. Ou seja, hoje a gente sabe o caos que é a Venezuela, as pessoas saindo do país pedindo abrigo até no nosso próprio país. E hoje o cidadão venezuelano não tem como exercer a sua legítima defesa num país extremamente violento, mas a maior violência que existe lá é a violência do Estado contra o cidadão. Então, o desarmamento ele serve principalmente para um governo tirano te subjugar e não ter qualquer possibilidade de reação por parte do cidadão quando o governo quiser tirar mais direitos do cidadão. Adriano, eu já encontrei mulheres que eram abortistas, defendiam. Até teve o relato de uma que me comoveu muito. Ela falou assim, olha, eu era uma defensora do aborto até ver uma situação. Ela alegou que acompanhou esse movimento das abortistas em cima de uma menina de 17 anos que havia engravidado através de um sexo consentido com o namorado, mas viu que engravidou e não queria mais ter o filho. Na verdade, não é que ela não queria, ela estava numa dúvida e as abortistas foram lá fazer, através do seu poder de convencimento, convencê-la a ela a abortar. Que ela ia estragar a vida dela, que ela tinha a vida pela frente. E essa ex-abortista, né, defensora do aborto, ela falou assim que foi onde que chocou ela e ela parou foi o choque de realidade dela. Quando as abortistas conseguiram com que essa menina de 17 anos realizasse o aborto e logo em seguida elas abandonaram totalmente essa menina. Essa menina acabou tendo problemas psicológicos gravíssimos, né, porque ela cometeu uma violência, ela sabia que ela matou uma criança inocente e essa menina veio tirar a própria vida. E depois ela falou assim, gente, eu não tirei uma vida, eu ajudei a tirar 2 vidas. Porque a partir do momento que essa menina, né, foi instrumentalizada por um grupo de mulheres, né, que dizem feministas, que defendem as mulheres. Mas que defesa foi essa? Que ao conseguir tirar a vida de uma pessoa, abandona a outra. Aonde estavam essas feministas para continuar defendendo essa mulher? Você conhece alguém que era um desarmamentista e que caiu nessa realidade? Alguns. Pessoas que sofreram crimes, que tiveram sua residência invadida, tiveram esposa e filha brutalmente violentados porque não tinha uma arma em casa e viu a necessidade e a razão de se ter arma em casa. Porque, por mais eficiente que seja a polícia do Paraná é uma polícia eficiente, a polícia militar do Paraná é uma das melhores do Brasil, mas ela não consegue estar em todo local a todo tempo. Então, quando invadirem a sua casa, você tem que ser a primeira barreira, você tem que ser o primeiro obstáculo ao bandido. E se você não tiver uma arma em casa para defender a sua família, você simplesmente não vai defender. Infelizmente, a gente ainda enfrenta muita narrativa, né, sobre o desarmamento, né, que armas matam. É aquela coisa... ter arma em casa é um perigo, porque pode ter acidente. Briga de trânsito. O brasileiro não tem cultura para ter armas. Foi o que eu te falei no comecinho da nossa conversa. É interessante que o paraguaio tem cultura para ter arma, né? Mas dizem que o brasileiro não tem. Exatamente, né? Então a gente começa... É só narrativa, só falácias. É só a gente observar e a gente se aprofundar um pouquinho no assunto para a gente entender o que essa militância acaba fazendo com essas narrativas, implantando, né, na cabeça de todos os brasileiros que arma não é legal. E sendo que a gente consegue aqui, por dados, demonstrar que os países
mais seguros são aqueles países que as pessoas têm mais armados. Então, eu conheço casos de pais de família que não conseguiram defender sua família, eles tinham alinhamento com as pautas de esquerda, desarmamento, e a partir desse momento ele mudou radicalmente de visão. Procurou ter arma, aprender a se defender, aprender a defender sua família. Conheço casos de mulheres que sofreram violência, tinham medida protetiva, tentaram fazer compra de arma ou tentaram tirar porte de arma e a burocracia estatal não permitiu que elas tivessem arma. E elas foram mortas justamente pelas pessoas por quem elas tinham medida protetiva. E cadê os armamentistas, né? É o desarmamentistas. Cadê os desarmamentistas, o pessoal do direito humano para defender o direito dessas mulheres que não conseguiram comprar uma arma para se defender? Sendo que já tinham medida protetiva, já estavam numa situação de ameaça, estavam em situação de risco iminente. Nós temos muitas mulheres tirando certificado aí para o CAC? Tem muita mulher que tira CR. Infelizmente, ainda o ambiente do clube de tiro é um ambiente onde você vê mais homem tomando a iniciativa, comprando arma e praticando esporte, mas cada vez mais as mulheres compram mais armas, elas tiram CR. E quer saber um detalhe interessante? As mulheres atiram melhor que os homens. Então, deixa eu te contar um detalhe. Esses dias eu estava no clube de tiro, né? E eu estava lá tranquila, pegando minha aula de instrução, né? E tinha vários, né? Porque os CAC, eles têm que comprovar, né? A assiduidade, né? As habitualidades. As habitualidades, isso. Então, eu entrava lá, homens, e saiu toda hora. Tal. De repente, chega uma mulher, assim, um pouquinho maior do que eu, não muito maior. Chega, pegou, assim, 3, 4 armas, assim, mas poderosas, assim, sabe? Deu um monte de tiro, assim, ficou todo mundo olhando para ela, assim, caramba, a precisão dela, a tranquilidade, sabe? Uma coisa, assim, que me impressionou, né? Falei, será que um dia eu vou ser igual, sabe? Então, eu acho muito bacana a mulher também buscando, né, mais esse esporte e também querendo entender mais sobre o armamento e a forma de se defender aí. Você vê uma quantidade maior de homens nos clubes de tiro, logicamente é provável que tenha mais homem atirando melhor do que mulher. Mas se você pegar proporcionalmente, talvez na proporção as mulheres realmente atirem melhor do que os homens. Agora, um fato que eu te digo é, se eu pegar um grupo de pessoas, um grupo misto, com homens e mulheres que nunca tiveram contato com arma de fogo, se eu der uma instrução de 10 minutos, a mulher vai sair atirando melhor do que o homem. Que bacana, hein? Porque ela assimila melhor os fundamentos do tiro, ela tem mais cuidado, ela é mais zelosa, ela acaba executando melhor aqueles ensinamentos que ela recebeu em relação aos fundamentos. O homem é mais afoito, mais afobado, quer atirar rápido e acaba não fazendo tudo certinho como deveria fazer para ter uma qualidade melhor do tiro. E a mulher tem essa capacidade de assimilar melhor e executar melhor os fundamentos do tiro. Adriano, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu acho que a gente teria conversa para ficar uma tarde toda aqui batendo papo. Mas eu queria que, antes de finalizar a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres filiadas ao PL Mulher Paraná. Hoje, aquela que tem medo de ter uma arma, aquela que tem medo de manusear, o que você falaria para elas? Bom, Carlise, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de conversar com as suas filiadas do PL Mulher. E você que tem medo de arma, entenda que arma não oferece risco. O que oferece risco é a conduta do ser humano. Você, como mãe, como mulher, tem a obrigação de defender o seu lar e defender a sua família. Todo cristão, toda pessoa conservadora, pai de família, mãe de família, pessoa de bem, tem a obrigação de ser a primeira defesa do seu lar. E o meio apto para você exercer a sua legítima defesa é a arma de fogo. Então, mulher hoje que não atira, vá para um clube de tiro, procure um clube de tiro, tire o seu CR, se torne CAC, se torne atiradora esportiva e venha participar desse esporte maravilhoso para crescer ainda mais o número de mulheres no tiro e estar mais apta a defender a sua vida, a sua integridade física e da sua família. Adriano, obrigada pelo teu carinho de mais uma vez estar aqui conosco, esclarecendo todas essas narrativas, todas essas questões que envolvem o armamento e parabenizá-lo pelo trabalho que
você vem realizando à frente do ProArmas Paraná. Muito obrigada e seja bem-vindo sempre ao podcast do PL Mulher. Obrigado, Carlise. Estou sempre à disposição. É isso aí, gente. Estamos finalizando mais um podcast do PL Mulher e eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Adriano Piercas, coordenador do ProArmas Paraná.